Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pra vocês do canal, espero que todo mundo goste. Deixa seu like aí antes de começar, não custa nada, é só clicar aqui embaixo, comenta o que você achar desse vídeo e se inscreve se for novo por aqui pra não perder vídeo como esse todo dia pra você. E se você gosta do nosso conteúdo e quiser apoiar nosso humilde canalzinho, o link para contribuição fica no comentário fixado, ou também você pode se tornar membro do nosso canal por R$ 5 e ter acesso a vídeo adiantado todo dia. Esse capítulo começa com nosso prota e Daiwan andando mais fundo nesse deserto escaldante e ela pensava, estou levando um artefato do tipo armadura que me mantém protegido do calor à minha volta e do veneno do fogo. Mas o Yang Kai só está usando seu Ki Santo para resistir ao veneno de fogo. Quanto Ki Santo ele tem para estar desperdiçando assim? Enquanto caminhavam depois, vemos nosso prota dizendo, senhorita Daiwan, vamos buscar um lugar para descansar um pouco. E ela concorda dizendo que também precisa descansar um pouco. Depois disso, vemos nosso prota sentado olhando sua caixa de madeira, pensando que de volta ao Vale Montanhoso, havia elaborado apressadamente uma caixa do atributo madeira para preservar o pedaço de fruta vela vermelha. Essa caixa não pode manter por completa a eficácia medicinal da fruta. Vou aproveitar essa oportunidade para colocá-la em outro lugar. E troca para outra caixa pensando que isso era muito melhor. Algum tempinho depois, vemos nosso prota chegando perto dela questionando, senhorita Daiwan, você se recuperou? E ela questiona, irmão mais novo Yang, minhas pílulas de restauração de Ki se acabaram, você tem algumas? Posso pagar alguns cristais santos por ela? E nosso prota sorrindo pegando um frasco de jade diz, não é preciso que me pague, é apenas um frasco de pílulas. E ela segurando diz que era muita generosidade do nosso prota, e ele pensava se questionando, ela usou todas suas pílulas de restauração? Parece que ela não imaginava entrar na terceira área. E sorrindo fala, muito bem, vamos em frente. Olhando para as pílulas, ela pensa que ainda que sejam pílulas medicinais comuns, sua qualidade são excelentes. A técnica utilizada para refinar essas pílulas é de primeira classe. Deve ter sido o grande mestre que refinou essas pílulas. Poderia ter sido o irmão mais novo Yang? Se apressando, ela caminha atrás dele. Vemos uma distorção no espaço e nosso prota pensava que por sorte ele tem um olho da aniquilação demoníaca que permite evitar muitos perigos, do contrário teria caído em inúmeras armadilhas fatais. Depois de alguma caminhada ele para, assustando ela que exclama. Um ataque de estaca de gelo aparece e ela gritava, nada bom! E nosso prota pensava, droga, entrei em um arranjo espiritual, mesmo meu olho da aniquilação demoníaca não conseguiu detectar, e então faz vários cortes com a espada para se proteger. Ele olha para ela se defendendo dificilmente e percebe que estava em perigo e puxa ela no último instante gritando, tenha cuidado! Tirando ela do perigo ele gritava, venha comigo! E algum tempo de corrida vemos eles suspirando, eles estavam salvos. Era bom descansar ali, tem algumas ervas espirituais próximas e vai verificar se tem algo bom entre elas. Daiwan sorrindo sem graça dizia, irmão mais novo Yang, obrigado. E ele diz, tudo bem, só tenha cuidado na próxima vez. E 10 dias depois a mesma coisa. Eles caminhavam por esse deserto de fogo e ela de mal a pior pensava. O veneno de fogo da terceira área está se tornando cada vez mais forte. Uma pequena quantidade de veneno de fogo também invadiu meu corpo. Se eu for mais fundo sofrerei ainda mais. Talvez seja melhor eu me retirar agora, mas não sei se posso voltar com segurança. Nosso prota também estava com dificuldade para se manter, essa onda de calor ele sentia que estava constantemente o queimando. Ele tem que encontrar rapidamente um lugar para se recuperar. As pessoas podem usar esse ambiente para fortalecer a pureza e a densidade do seu Ki Santo. Posso ajudá-la, mas fazer isso, ela pode perder a oportunidade de se tornar mais forte. Agora, eu preciso de um ambiente muito quente, então quanto pior sejam as coisas, melhor para mim. Se eu encontrar um lugar como esse, poderei refinar o líquido do girassol do profundo Yin. O único problema agora é que devo fazer com essa mulher. Abandoná-la aqui é igual a matá-la. E nesse exato momento ele ouve o barulho de algo caindo. Ele se assusta pensando, senhorita Daiwan, e corre para ajudá-la que tinha desmaiado. Ele questionava, você está bem? Ele pensa que o Ki Santo em seu corpo se secou completamente, até ao ponto em que nem sequer pode ativar os efeitos protetores do seu artefato do tipo armadura. Se ele não tivesse sido rápido o suficiente, nesse momento ela teria sido incinerada instantaneamente, e suspirava por ter salvo ela. Encarando ela de baixo a cima, ele pensava, essa mulher, se não fosse pelo problema em seu rosto, ela com certeza seria uma grande fonte de calamidade. Ele carrega ela como uma princesa protegendo com um campo de força pensando, bem, vamos continuar avançando até as profundezas. Algum tempo depois vemos ela no meio de uma floresta despertando. Toda grogue ela se perguntava, onde eu estou? E olhando para frente se assusta, fruta da jade pura? Bem, mas ainda não estavam maduras. E pensa que alguém recolheu recentemente algumas dessas frutas. Poderia ser o irmão mais novo Yang? Ela se vira chamando irmão mais novo Yang e percebe que ele estava meditando. Ele se vira para ela, você acordou? E ela questiona, onde estamos? E ele explica que ainda estavam no campo de areia planejante. Se aproximando, ela questionava, voltamos para a segunda área, certo?
E ele nega com a cabeça dizendo, não, estamos na quarta área, fazendo ela gritar, o quê? Quarta área? Nosso prota dizia, sim, outra área do tesouro. E ela assustada dizia, ah, realmente existe uma quarta área? Ouvindo isso, nosso prota se assusta questionando, você sabia que existe esse lugar? E ela sorrindo diz, não sabia, só tinha minhas dúvidas. Pensei que como existem duas áreas de chamas, deveria haver duas áreas de tesouros, isso é tudo? E ele concorda. Desolado vendo a animação dela, ele pensava que a princípio também achou que chegar em um lugar tão bom não era ruim, mas depois de buscar por tantos dias só encontrou essas frutas de jade púrpura. Sinto que fui enganado. Agora preciso encontrar um ambiente ideal para refinar o líquido do girassol do profundo Win. Olhando para ela, ele dizia, senhorita Dayuan, eu olhei ao redor durante os últimos dias e não há rastros de bestas demoníacas ou arranjos espirituais. Aqui está bem seguro. E ela o encara e sorrindo questiona, então você quer ir sozinho? E ele fala, sim. Ela diz que já que era assim estava tudo bem, então ela vai ficar ali e buscará por ervas espirituais. Como esse lugar é tão seguro, não vou mais te incomodar com a minha presença. E nosso prota fala, bem, não diga isso, vamos nos separar, espero que encontre o que está buscando, e parte deixando ela para trás. Antes de ir, ela chama por ele chamando sua atenção. Ele se vira questionando, o que foi? Ela fica em silêncio por um momento e diz, bem, no futuro eu gostaria de fazer uma visita a você para expressar adequadamente a minha gratidão. Estaria disposto a me dar boas-vindas? E nosso prota vendo ela toda reluzente diz, claro, pode perguntar a Rei Gusheng como me encontrar. Mais uma coisa, como os discípulos da grande seita devem ter ido embora, nenhum deles virá até esse lugar, mas deve ter cuidado do mesmo jeito. Tenho um pressentimento que aquele cara da seita do Imperador Estelar possa ter vindo. E ela lembra do boladão lá pensando, aquela pessoa... Se for ele, então não devo me preocupar. Ninguém da seita do Imperador Estelar busca problemas. Enquanto não incomodar, então ficará tudo bem. E nosso prota parte dizendo, nos vemos então. Deixando ela pensativa, porque quer ir ainda mais fundo. Parece que a habilidade que ele quer cultivar é bem extraordinária. Deixando de lado, ela suspira. Sempre havia sentido que tinha bastante talento, mas agora em comparação com o irmão Yang, finalmente me dei conta que eu estive sentado em um poço olhando para o céu. Além daquele homem da seita Imperador Estelar, me pergunto qual dos dois seria mais forte se eles se enfrentassem. Nesse mundo existem realmente gênios assustadores. Em outro lugar, algum tempo depois, vemos nosso prota correndo com suas asas do trovão. Ele pensava que a áurea de energia do mundo ali era muito rica. Este lugar é uma das zonas proibidas da Estrela Sombria. Só esta cordilheira seria o suficiente para que todas as grandes seitas dessa estrela lutassem em uma guerra sangrenta. Se alguém cultivar aqui, seu progresso será muito maior do que qualquer outro lugar da Estrela Sombria. Deve haver mais de uma via da Terra correndo por baixo dessas cordilheiras. Por azar, isso está dentro do campo de areia flanejante, um lugar que fica acessível uma vez a cada várias centenas de anos e apenas por 15 dias. Se algum dia eu puder voltar e trazer meus amigos e parentes do continente Tongchon ao campo estelar, esta cordilheira seria excelente lugar para ficar. Em um lugar tão bom como este deve haver ervas espirituais raras. Vou aproveitar e buscar ervas espirituais em meu caminho. E corrigindo o que ele pensou ali em cima, é mais do que 15 dias, porque já foi dito que eles ficou vários e vários meses aí, mano. Depois de algum tempo vemos ele sombrio pensando, realmente nos últimos 10 dias eu não vi ervas espirituais e nem sequer percebi a fragrância medicinal no ar. Nesse momento ele ouve um grande barulho na floresta e questionava, esse som, alguém mais chegou aqui antes de mim? O som continua e ele questionava, o quê? Alguém mais chegou realmente? Poderia ser aquela pessoa? E lembra do discípulo da seita Imperador Estelar? Ele não encontrou ninguém nos últimos dias, mas essa violenta oscilação de energia faz ele querer dar uma olhada na pessoa que está fazendo movimentos tão selvagens. Minha consciência divina é extremamente poderosa, então enquanto eu me proteger da percepção externa não serei descoberto. E corria a floresta adentro e pensava que estava próximo, se esconde atrás de uma árvore e espia questionando, hã? Ele encara o figurante boladão treinando e pensa, é realmente ele? O carinha treinava com uma espécie de lança e vemos seu ataque desencadeando a imagem do dragão cinza para o céu. Nosso prota assustado pensava, essa lança prateada, se eu tivesse que enfrentar uma tormenta de ataques tão violentos, receio que eu sofreria alguma ferida grave. E vemos que não só um, mas 2 dragões apareceu no céu causando uma comoção enorme na floresta. Nosso prota assustado pensava, uma barreira? Não, é um arranjo espiritual defensivo? Na verdade tem um arranjo espiritual defensivo nessa cordilheira? O campo de areia flanejante existe há no mínimo dezenas de milhares de anos. Depois de tantos anos, as capacidades defensivas deste arranjo espiritual ainda continuam sendo tão forte. E vendo que tinha alguma coisa sendo protegida no meio, questionava, isso é... E percebe que era um grande edifício. Ele fica assustado, realmente tem uma seita aqui? Intrigado com o ataque do figurante na barreira, ele questionava, esse sujeito está provocando tanto alvoroço? Não tem medo de que alguém venha tirar satisfação?
Mas feliz pensava, não, pelo que parece ninguém está ocupando a seita, é apenas uma ruína. Se eu conseguir entrar ali, talvez possa encontrar inúmeros tesouros. Só que vemos que ele se descuidou ao ficar alegrinho e o figurante se vira questionando, quem está aí? O carinha tava pá poucas e já ataca nosso prota que se assusta questionando, me encontrou? Ele tenta se defender, mas tem que esquivar rapidamente para não ser pego no ataque. O carinha olhando para nosso prota fica em dúvidas. E sorrindo, nosso meninão pensava, deixei minhas emoções vazarem por descobrir essa ruína antiga, não tenho intenções malignas contra esse cara, então não preciso me esconder. E o carinha abismado vendo ele questiona, então é você? Ele pensava, meu ataque de consciência divina foi cancelado com facilidade por ele? Ele realmente escondeu seu cultivo? Só que encarando nosso prota ele chega à conclusão que não, parece que ele realmente era apenas um sábio real de primeira ordem. E nosso meninão sorria dizendo, não me interprete mal, simplesmente escutei o barulho que estava fazendo e vim dar uma olhada. O carinha fala, entendo, e questiona, como você se chama? Nosso prota fala que era Yang Kai, e ele diz ser Leng King. Nosso prota fica intrigado, não foi sempre frio e arrogante? Por que está se apresentando? Poderia ser... Leng King questiona, está interessado em unir forças para quebrar esse arranjo? Então era isso, e se virando diz, bem, não estou interessado, sinto muito... E Leng King pensava, essa pessoa, realmente existe alguém que fica tão indiferente frente às ruínas dessa seita? Percebendo o ponto aqui, o figurante questiona, você acredita que mesmo que se nós dois unirmos força, não seremos capazes de romper esse arranjo? E nosso prota dizia exatamente, não acredito que isso seja possível, então não quero desperdiçar minha energia. Também te aconselho que desista da ideia de romper esse arranjo. A ruína de uma seita tão grande, bem, deve haver outras armadilhas e arranjos mortais lá dentro. Quanto mais nós nos aprofundarmos, teremos que enfrentar perigos ainda maiores. E é possível que nem sequer possamos entrar nas ruínas da seita antes que o campo de areia flamejante se feche. E Leng King questiona, por que acredita que não posso destruí-lo? E nosso prota levanta as mãos em rendição dizendo, bem, não me interprete mal, não quis te menosprezar, só te digo o que penso, deixando ele sombrio sem palavras por um momento. Nosso meninão se vira dizendo, se acredita que consegue rompê-lo, vai em frente, eu irei embora. E Leng King pensava que outros sábios reais sempre se sentiram ansiosos ou com medo em sua frente. Seu cultivo é 2 domínios menor que o meu, mas foi ele que me deu uma sensação de perigo. Existe um mestre tão poderoso nesse mundo que possa cultivar um discípulo tão estranho? Depois que eu voltar, perguntarei àqueles velhos monstros da seita do Imperador Estelar. E longe dali, vemos que nosso prota ainda ouviu os ataques na barreira dizendo, parece que ele está atacando novamente o arranjo espiritual. Em uma planície, vemos ele olhando para a floresta. Havia um fraco brilho vermelho no horizonte. Se sua suposição estiver certa, então a quinta camada está nessa direção. Posso sentir a sensação opressiva do calor que vem dessa direção. Talvez lá possa encontrar um ambiente adequado para refinar o líquido do girassol do profundo Win. E viajando a toda velocidade, ele contempla que quando entrou pela primeira vez no campo de areia flamejante, pensou que as camadas eram verticais, com uma hierarquia para cada camada. Mas agora parece que as estruturas da camada é mais como uma cebola. Se realmente for esse o caso, então também deve haver uma sexta camada. E vendo um clarão escaldante, pensa, cheguei! O clarão ficava cada vez mais perto e ele salta com tudo para chegar à quinta camada. Mais uma vez, vemos aquele contraste de uma floresta linda com quase um inferno. Nosso prota pensava, isso me surpreendeu, porque há um pequeno penhasco aqui, e se assusta sentindo alguma coisa. Sua vista começa a embaçar, e ele sente que seu corpo está em chamas. Nesse ritmo ele vai perder a consciência, e mete 2 tapão na cara para acordar. Ele invoca suas chamas demoníacas. Ele suspira pesadamente, finalmente conseguiu suprimir o veneno do fogo, mas isso está consumindo muito do meu Ki Santo. Agora precisa absorver cristais santos de grau superior para completar meu Ki Santo. Olhando à sua direita, ele sente algo pensando, uma grande quantidade de calor está saindo daquele lugar? Aquele lugar deve ser um bom lugar. Se a temperatura for suficiente alta, me permitirá refinar o líquido do girassol profundo Win. E quando chega lá, percebe uma cratera. Quanto mais ele se aproxima, maior é a temperatura. Ele já consumiu uma grande quantidade de cristais santos. Realmente não há opção além de consumir uma gota de sangue dourado. Fazendo isso, vemos que ele consegue chegar à beira do buraco. Ele olha para esse portal do inferno escaldante, filho, e se assusta gritando, isso é... E percebendo a formação gritava, uma lagoa de fogo terrestre!
A Lagoa de Fogo Terrestre é uma veia de fogo subterrânea extremamente rara e é a localização mais apreciada para os refinadores de artefato. Quando o refinador está envolvido em seu ofício, aproveitam o calor extremo dessas veias de fogo para ajudá-los a purificar os materiais. Não tenho muito contato com as seitas desse mundo, por isso que eu não sei muito sobre suas heranças ou segredos, mas estimo que somente uma das 3 grandes forças deve ter uma Lagoa de Fogo Terrestre. Ao julgar pela pureza da aura do atributo fogo que libera, definitivamente é a de mais alta qualidade. Qualquer refinador que trabalhar aqui poderá mostrar por completo suas habilidades e maximizar sua eficiência. Ainda que eu não possa levá-lo, sem dúvidas é o melhor lugar para refinar o líquido do girassol profundo Win. E já equipado com seu escudinho, com um movimento de mãos, ele invoca aquela pequena tempestade de areia. Ele estala seu dedo e vários escudos carmesim aparecem. Com a proteção dos grandes escudos celestiais junto com a proteção do escudo púrpura, ele deve ser capaz de suportar o calor. E já mete o pulo para mergulhar nessa lagoa de lava. Vai tomar um banho que vai arrancar até a pele, fica vendo. Ele pegava uma onda na parede irregular desse fosso, percebe uma base e já pula para cima dela. Ele pousa e pula de uma por uma até chegar a uma caverna que parecia ser o lugar mais próximo da lava. Lá dentro ele pensava, ufa, os grandes escudos celestiais estavam perto de serem destruídos, mas esse lugar... Há tantas cavernas sobre essa lagoa de fogo terrestre e todas essas cavernas foram feitas de forma artificial. Depois de entrar nessa caverna, o calor ao meu redor diminuiu drasticamente. Talvez haja algo lá dentro? Bem, vou dar uma olhada. E quando chega no centro ele percebe um artefato brilhando sobre uma matriz. Assustado, ele gritava, o quê? Um forno de refinação, um artefato de classe origem grau inferior? E encarando o forno, ele pensava que essa lagoa do fogo terrestre é um lugar onde os refinadores de artefato de alguma grande seita faziam seu trabalho. E esse antigo arranjo espiritual deve ter sido desenhado para extrair o calor extremo da lagoa de fogo terrestre para que os refinadores de artefato usassem. Esses métodos e meios, somente os mestres no domínio rei da origem poderiam configurar algo assim. A razão pela qual o arranjo espiritual daqui pode funcionar durante dezenas de milhares de anos é porque a lagoa de fogo terrestre estava constantemente lhe proporcionando energia. Bem, onde está? Onde está? E encontrando uma lápide pensa, essa porta de pedra deve ser o centro do controle da matriz espiritual desse quarto de pedra. E chegando perto dela, encostando apenas um dedo, ela trinca toda e se desfaz. Nosso prota olha para isso sem palavras. Droga, depois de ter ficado exposto a alta temperatura durante tantos anos, mesmo os materiais mais preciosos se tornariam inúteis. Mas esse é somente um dos quartos. Há muitos lá fora, vejamos se há algo bom. E algum tempo depois, vemos ele caminhando abatido sem palavras. Ele olhou 300 cavernas e obteve somente algumas ferramentas e materiais de refinamento, além daqueles fornos de refinação de artefato que estavam muitos quebrados para conseguir restaurar. E no fim, restaram somente 2 cavernas. Espero poder encontrar algo bom dentro dessas 2 cavernas. Vemos a parte mais profunda da lagoa de fogo terrestre. Nosso prota bufava. Restam apenas somente 2 cavernas para explorar. Ele espera encontrar algo bom ali e entra. Ele está com grandes expectativas e espera não se decepcionar. E correndo pelo túnel ele estava feliz pensando, este túnel tem alguns milhares de metros. É incomparável às outras cavernas de pedra. E vendo o clarão pensava, cheguei! Ele pisa e dá de cara com um salão enorme. E sem graça pensou que haveria muitos tesouros ali dentro. Este forno de refinação de artefato, mesmo depois de ter sido aquecido durante dezenas de milhares de anos, esse forno ainda permanece intacto. Primeiro, eu deveria apagar o arranjo espiritual. E após fazer isso, percebe que realmente era uma fornalha espiritual para refinar artefatos de classe rei da origem. Percebendo o design, ele questiona, isso é... Por que sinto que esse pássaro de fogo está me olhando? É realmente muito estranho e canaliza sua energia divina. Sombrio concentrado ele bufa. Parece que eu tô ficando paranoico. Essa fornalha espiritual de refinação de artefatos é um achado incrível, ainda que seja inútil para mim. E Yang Yan certamente fará um bom uso disso. E canalizando sua energia gritava, venha! Ele começa a sugar a energia da fornalha para dentro do seu anel, só que exclama percebendo um fogo escaldante surgindo. Se queimando, ele retrai sua mão e grita, o quê? Isso foi realmente somente uma ilusão? Assustado, ele pensava, impossível, os fios da minha consciência divina foram destruídos. Minha consciência divina é composta de energia espiritual abrasada e é extremamente quente. No entanto, as chamas que saíram desse forno puderam incinerá-la instantaneamente. Se eu não tivesse tirado a tempo, as consequências teriam sido inimagináveis. E vemos o fogo manifestando todo seu esplendor como uma fênix em cima dele, assustando muito nosso prota que gritava, um espírito de artefato! Esse pássaro estava me espiando naquela hora, não pude detectá-lo porque não possui uma forma física.
Esse espírito de artefato deve ter sido formado depois de ter estado exposto ao calor ardente da Lagoa do Fogo Terrestre durante milhares de anos. Eu vi vários artefatos de alta e baixa qualidade, mas nunca encontrei um artefato com um espírito de artefato tão poderoso. Para começar, os espíritos de artefatos são uma existência extremamente raras. Uma vez que um artefato tem um espírito, o poder que ele pode exercer aumenta drasticamente. Devido a isso, alguns cultivadores criam métodos assustadores para criá-los como bestas demoníacas. Depois de capturar alguma criatura, extraem sua alma com técnicas secretas e depois selam em um artefato. A taxa de êxito desse método é bem baixa e consome uma grande quantidade de tempo, além de muitos recursos. Por isso que somente aqueles que cultivam uma arte secreta maligna tentariam esse método. Ele estava abismado percebendo isso, mas percebe que isso não se tratava de um espírito de artefato artificial criado por algum cultivador maligno. Ele não tinha uma aura malévola, por isso que está claro que ele nasceu dentro dessa fornalha espiritual de refinamento através de uma série de coincidências. Mas tirando ele do seu raciocínio, vemos o pássaro vermelho de fogo preparando uma bola de fogo para atracar nele, e ele grita, nada bom! O bichão já cospe uma torrenta de fogo que parecia a cachoeira do capiroto ali no nosso prota, que simplesmente estava parado sem reação. Família, pensa nessa teoria aqui. Nosso prota ficou boladão criando essa energia em yang aí dele, que é meio que uma energia quente e fria ao mesmo tempo, é tipo um chama do inferno. Imagina agora ele leva essa fênix vermelho aí pra Suyan e ela funde a fênix de gelo com a fênix de fogo. O quão roubada ela vai ficar. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica aí com as imagens do cultivo, o rank e o nível das pílulas, os físicos especiais que já apareceu até agora nesse Mauá, porque o maninho Catilango vai ficando por aqui. Deixa seu like aí se ainda não deixou, comenta o que você acha desse vídeo, se inscreve se for novo por aqui, porque sai vídeo como esse todo dia pra você. Lembrando que se você gosta muito do nosso canalzinho humilde e quiser apoiar ele pra continuar firme e forte, o link para a contribuição fica no comentário fixado na descrição do vídeo e o QR Code do lado esquerdo. Ou você pode se tornar um membro do canal por R$5 e ter acesso ao vídeo um dia antecipado. Um beijo e até amanhã.